boa tarde. Estamos no Junho Vermelho, o mês de conscientização para a doação de sangue. Período importante para reforçar a necessidade de aumentar os estoques. Apesar de ser um ato voluntário, quem for doar tem direito, por exemplo, à dispensa do trabalho no dia. Eu sou Rafaela Vivas e hoje, no Dia Mundial do Doador de Sangue, vamos falar sobre esse ato tão importante que salva vidas. Esse é um dos destaques do dia, vamos aos demais. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal desmonta garimpos em terras indígenas no Pará. Pedidos de vista suspendem julgamento no Superior Tribunal de Justiça sobre a anulação do júri popular no caso da Boate Kiss. O relator do recurso na sexta turma, ministro Rogério Schietti Cruz, votou pelo acolhimento do recurso para restabelecer o júri popular. E ainda, ministros Gilmar Mendes e Antônio Carlos Ferreira tomam posse como ministros substitutos do Tribunal Superior Eleitoral. A Polícia Federal fez uma operação para desmobilizar garimpos em terras indígenas no sudeste do Pará. A reportagem é de Rocine Gomes. No total, a Polícia Federal fechou 6 garimpos ilegais na terra indígena Caiapó. A operação de combate a crimes ambientais e de extração ilegal de minérios teve participação do Ministério Público Federal, IBAMA e FUNAI. As equipes destruíram máquinas, motores e estruturas de apoio. O prejuízo aos infratores supera 3,5 milhões de reais. A operação faz parte das ações de combate aos crimes nas terras indígenas, em cumprimento à decisão do STF, numa ação proposta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, pedindo medidas de proteção às comunidades. A Polícia Federal também faz o monitoramento da região para combater o desmatamento e a grilagem de terras. O julgamento a respeito da anulação do júri que condenou os acusados no caso da Boate Kiss é suspenso no Superior Tribunal de Justiça após pedidos de vista. Mais informações na reportagem de Jéssica Castro. O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ocorrido em 2013, causou a morte de 242 pessoas e deixou outras 636 feridas. No ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o júri popular que condenou os 4 acusados pela tragédia. O Tribunal do Estado alegou irregularidades na escolha dos jurados, sustentou que houve, durante a sessão de julgamento, uma reunião reservada entre o juiz presidente do júri e os jurados, sem a participação das defesas ou do Ministério Público, e pontuou ainda ilegalidades na elaboração dos quesitos e a suposta inovação da acusação na fase de réplica. O Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu, então, ao Superior Tribunal de Justiça contra esta decisão. O relator do recurso na sexta turma, ministro Rogério Schietti Cruz, votou pelo acolhimento do recurso para restabelecer o júri popular. O ministro entendeu que também deveria ser restabelecida a decisão na parte em que o magistrado de primeiro grau determinou a prisão imediata dos réus e considerou ser necessário o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para que, afastadas as nulidades, a Corte analise as outras questões levantadas nas apelações, porque, devido à anulação do júri, o tribunal havia considerado prejudicados alguns dos pontos discutidos pelas partes nos recursos. Após o voto do relator, o julgamento no colegiado do STJ foi suspenso devido a pedidos de vista dos ministros Sebastião Rey Júnior e Antônio Saldanha Palheiro. Por maioria de votos, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu remeter ao plenário da Corte um recurso em que se discute a possibilidade de tribunais de contas apreciarem a constitucionalidade de leis municipais. Na prática, o colegiado vai discutir o alcance da súmula 347 do STF, editada há 60 anos. A repórter Evne Araújo tem mais informações. O autor da sugestão, que resultou no envio do caso ao plenário do tribunal, ministro Gilmar Mendes, argumentou que a súmula foi editada com base em um único precedente.
Isso, segundo ele, pode estar ocasionando decisões judiciais que não condizem com os dias atuais, já que a súmula foi editada em 1963. O caso concreto envolve decisão do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, que declarou inconstitucionais leis do município de Chapadão do Céu. As normas tratavam da revisão anual dos salários de servidores, vereadores e prefeitos em 2005 e 2006. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça Estadual anulou a decisão por entender que, no atual sistema de controle de constitucionalidade, essa função é privativa do Poder Judiciário. A questão chegou ao Supremo por meio de agravo em recurso extraordinário apresentado pelo Estado. Em decisão individual, o ministro Edson Fachin havia dado provimento ao recurso. Ele reconheceu a legitimidade do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás para afastar atos administrativos baseados em leis tidas por inconstitucionais. Para o relator, a decisão do TJ contrariava a súmula 347, que diz que o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Foi apresentado, em seguida, agravo regimental contra a decisão de Fachin. O julgamento, iniciado no plenário virtual, foi levado à sessão presencial pelo ministro Gilmar Mendes. O ministro propôs que a matéria seja analisada pelo plenário da Corte porque diz respeito à possibilidade de revogação da súmula. Daqui a pouco tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Confira agora a pauta de julgamentos. A narração é de Anderson Arcoverde. Direito Administrativo abre a pauta desta quarta-feira. Os ministros devem analisar a ação que trata de portaria do Ministério da Justiça, que declarou ser de posse indígena área de mais de 37 mil hectares, situada no estado de Santa Catarina. A área era considerada tradicionalmente ocupada pelas comunidades indígenas Xocleng, Caingangue e Guarani. Matéria penal vem em seguida, com análise de 4 ações diretas de inconstitucionalidade movidas pela Associação dos Magistrados Brasileiros, pelo Podemos, pelo Partido Social Liberal e pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. As ações questionam dispositivos incluídos no Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, também conhecida como Pacote Anticrime. Entre os dispositivos questionados estão os que criam o juiz das garantias. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E como vocês puderam acompanhar agora na nossa arte pauta, o Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento da ação que discute a ampliação da reserva indígena Ibirama-Laclanô. A repórter Marta Ferreira tem as informações. Mais de 2.000 indígenas de 3 povos, Xoclém, Guarani e Caingangue, residem na terra indígena Ibirama-Laclanô, à margem do rio Itajaí do Norte, em Santa Catarina. Em 1998, foi criado um grupo de trabalho pela FUNAI que reconheceu o confinamento dos indígenas em área reduzida pelo próprio Estado e constatou a necessidade de ampliação dos seus limites. Em 2003, o Ministério da Justiça editou uma portaria que redefiniu os limites de uma área, devolvendo aos indígenas parte de seu território. Com a revisão dos limites, a terra indígena passou de cerca de 14 mil hectares para aproximadamente 37 mil hectares. Essa portaria é questionada no Supremo por ocupantes não indígenas do território e por uma empresa de madeira. Os agricultores reivindicam que, caso se verifique que a demarcação da terra indígena é legítima e não pode ser anulada, suas famílias devem ser indenizadas pelos erros cometidos pelo Estado catarinense e pela União. A ação começou a ser julgada no plenário virtual, mas um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes levou a discussão para o plenário físico. Na semana passada, o julgamento começou com as sustentações orais das partes e também com a manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado agora com o voto do relator do processo, o ministro Edson Fachin. A seguir, Junho Vermelho. Vamos falar sobre a doação de sangue e a legislação que trata do assunto. Os detalhes em instantes, voltamos já.
Estamos no Junho Vermelho, o mês de conscientização para a doação de sangue. Uma simples atitude que pode salvar muitas vidas. Você já doou alguma vez? Não? Então a gente explica para você agora como se tornar um doador voluntário. A reportagem é de Evne Araújo. Desde 2019, sempre que pode, a designer Emanuela Gouveia tira um tempinho para fazer o bem. É a consciência de ajudar o próximo, né? Porque tem várias pessoas que precisam e a gente sabe que a doação nem sempre condiz com a realidade da necessidade, né? E aí eu vim doar, vim fazer a minha parte. Uma pessoa adulta tem, em média, 5 litros de sangue. Em uma doação, são coletados, no máximo, 450 ml. Cada voluntário que doa é capaz de salvar até 4 vidas. O principal local de doação de sangue no Distrito Federal é a Fundação Hemocentro de Brasília. Por dia, são coletadas cerca de 170 bolsas de sangue. Quem é O negativo é chamado de doador universal, já que o sangue desse tipo é compatível com qualquer pessoa. Mas todos os tipos sanguíneos são importantes para atender a demanda. Afinal, vários hospitais são abastecidos pelo Hemocentro. Segundo a gerente de captação de doadores do Hemocentro da capital do país, Kelly Barbie, este mês é uma das épocas do ano em que os estoques estão mais baixos nos bancos de sangue de todo o país. Por isso, a importância da campanha Junho Vermelho. Primeiro de tudo é lembrar que não existe um substituto natural para o sangue, ele é um insumo essencialmente humano. Então nós dependemos de vocês, dos cidadãos, para coletar o sangue e para transfundir nos pacientes de acordo com a necessidade deles. Muitas doenças, a pessoa só consegue ter uma sobrevida ou mesmo garantir a sua vida por meio de uma transfusão. Para doar é preciso estar em boas condições de saúde, ter idade entre 18 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à coleta e não fumar pelo menos 2 horas antes do procedimento. Atualmente, para incentivar os doadores, a lei brasileira dá direito à dispensa do ponto no dia da doação de sangue para o servidor público civil, de autarquia ou militar. E a CLT prevê que o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário uma vez por ano, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Emanuela Gouveia confessa que colocou na agenda a rotina de doar sangue. A regularidade para as mulheres é a cada 4 meses para doar. Então, sempre que a minha saúde permite, que eu não estou com sintomas gripais, eu não estou com nenhum problema que me impede, eu venho e dou. Que bacana, fica o exemplo aí, né? Bom, para a gente repercutir agora o assunto, falar sobre as questões jurídicas que envolvem a doação de sangue, eu converso ao vivo de forma remota com a presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB-DF, Alexandra Moreschi. Doutora Alexandra, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, é um prazer poder estar falando com vocês aqui nesse dia tão importante. Prazer é todo nosso, muito obrigada pela sua participação. Bom, para começar, a doação de sangue ela deve ser voluntária e não deve haver cobrança, né? É gratuito, um ato ali que não pode ter essa relação, direcionamento para quem vai doar. A lei é clara em relação a isso, né? É bem importante a gente trazer essa informação que não existe cobrança. Fora do país, né, a gente tem algumas questões diferentes. Lá você pode vender o seu sangue, você pode participar de pesquisas e receber. No Brasil, isso não é permitido. Então, a doação de sangue aqui no Brasil, ela é voluntária, gratuita e não direcionada. Então, você vai voluntariamente, né? Então você vai lá, se cadastra, faz toda a pré-triagem, como foi bem explicado na reportagem, verifica suas condições de saúde para fazer essa doação gratuitamente. E também não dá para direcionar. Às vezes a gente recebe, né, aquelas correntes, o pessoal fala,
fulano está precisando da doação de sangue, então vão lá, doa em nome dele. Esse sangue que é doado, ele não vai diretamente para esse paciente, até porque o sangue ele demora um tempo para ser processado, para ele poder ser utilizado. Ele vai ser testado e etc. Mas ele é utilizado para repor os estoques que aquele paciente utilizou. E não necessariamente precisa ser do fator, do tipo sanguíneo e do fator daquele paciente, porque a ideia é fazer exatamente esse ato de voluntariado, né? Então, já que eu utilizei, a minha rede, né, de amigos e as pessoas que me conhecem fazem essa reposição dos estoques para que outras pessoas possam vir a utilizar, ou até mesmo no futuro eu utilizar aquela bolsa de sangue. Lembrando que uma única bolsa de sangue, ela pode atender até 6 pessoas, então não é só a bolsa de sangue, não é para uma única pessoa. Olha só, então a gente está falando aí em salvar até 6 vidas, dependendo da situação daquele estado de saúde, né? Doutora, nós mostramos há pouco na reportagem o trabalho da Fundação Hemocentro de Brasília. Em todo o país existem trabalhos parecidos, outras fundações. Existe uma previsão em lei para o direcionamento do sangue do Hemocentro para unidades municipais, estaduais? O que prevê a lei nesse sentido? Regra geral, a gente tem 2 tipos de hemocentros, né? A gente tem os hemocentros públicos e privados. Ale, mas se eu não posso receber pelo meu sangue, o hemocentro privado pode cobrar por esse sangue? Não é assim que funciona. O sangue doado voluntário e gratuitamente, ele não é cobrado, ele não é monetizado, ainda que utilizado na rede privada. O que é cobrado na rede privada são a estrutura e os insumos que são utilizados para a produção, né, e para que aquele sangue fique próprio para utilização. No caso da rede pública, não tem cobrança nenhuma, porque na rede pública a gente tem a questão do subsídio vinculado ao SUS. Mas isso não quer dizer que na rede privada não se possa fornecer sangue para a rede pública e da rede pública não possa se fornecer sangue para a rede privada. Porque às vezes a gente tem hemocentros que tem maior ou menor estoque. Então pode haver esse intercâmbio de sangue entre os 2 hemocentros, tá? É possível. E quando esse sangue sai da rede pública para a rede privada, a rede privada, ela faz esse ressarcimento ao SUS dos custos que o SUS teve, já que essa rede privada vai fazer essa cobrança, né, entre várias aspas, desse sangue que vai ser utilizado ali nessa rede privada. Então é bom a gente entender que o sangue em si, ele não é cobrado, tá? Não existe precificação sobre esse sangue doado. Perfeito. Doutora, agora vamos para uma questão sensível. Algumas religiões ou doutrinas, enfim, elas proíbem a transfusão de sangue ou a doação. Como é que o direito se posiciona em relação a isso? Há uma legislação que versa sobre essa questão ou é de foro íntimo porque envolve aí uma religião? A gente tem 2 questões muito importantes quando a gente fala, em especial, aí dos adventistas do 7º dia, né? Que são aqueles que não aceitam receber e nem doar sangue. 2 questões importantes a gente precisa analisar. Uma, a questão da autonomia do paciente. Então, esse paciente, ele tem direito a decidir pelo tratamento dele, inclusive com relação às questões de recebimento de não só do sangue, mas e dos imunoderivados. Porque a gente fala o sangue, a gente acha que é só doação, mas existem vários outros imunoderivados que são utilizados em diversos tratamentos e que essas pessoas que seguem essa religião não aceitam receber. E a segunda questão é a questão relacionada à autonomia do próprio médico. Então, quando você tem um conflito entre a autonomia do paciente e a autonomia médica, o que normalmente vai prevalecer é a autonomia desse paciente, porque é ele que tem o direito sobre a sua própria vida. Então, a gente tem vários entendimentos já no judiciário de que se a pessoa não quer receber o sangue, ela tem o direito. Como que essa pessoa vai deixar isso registrado? Existe um documento chamado testamento vital, que apesar de chamar testamento, não quer dizer que é utilizado pós-mortem. Esse testamento vital consta todas as informações que esse paciente quer, inclusive se ele não quer ser ressuscitado, por exemplo, não quer receber as manobras após a morte, ele não quer ser entubado, e todas essas questões precisam ser respeitadas pelo médico.
Lógico que a gente vai chegar sempre naquele conflito bioético de salva a vida desse paciente ou respeita essa autonomia e segue o testamento vital. Normalmente, quando se tem esse tipo de conflito, se busca o judiciário para a solução dele. Regra geral, a autonomia do paciente é a que vem prevalecendo sobre isso. Afinal, apesar de no nosso país a gente não ter legislação específica determinando que é obrigação do médico salvar aquela vida, ele acaba tendo ali toda a empatia naquele momento, mas a pessoa física ela tem direito, né, a decidir, inclusive pelo qual tratamento ela quer seguir ou não quer seguir também. Esse tema realmente é muito complexo, envolve tanta coisa, né? Mas um tema mais simples se você não tem nenhum empecilho em relação à religião, doe sangue, é rápido, fácil, né? Voluntário, um ato de amor. Doutora Alexandra, muito obrigada pela sua participação, pelas suas reflexões todas aqui conosco hoje. Boa tarde, viu? Até a próxima. Boa tarde, eu que agradeço. Até a próxima. A seguir, ministros Gilmar Mendes e Antônio Carlos Ferreira tomam posse como ministros substitutos do Tribunal Superior Eleitoral. As informações em instantes, voltamos já. Nessa terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral negou os recursos apresentados por Ari Parisotto e Ariel Malacarne, eleitos em 2020 prefeito e vice da cidade de Chavantina, Santa Catarina, respectivamente. Bom, Ari e Ariel questionaram no TSE uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral Catarinense que os condenou por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, ou seja, compra de votos. Os dois tiveram os diplomas cassados. Ao votar, o relator, o ministro Raul Araújo, afirmou que a análise do TRE trouxe provas irrefutáveis das irregularidades. O quadro fático delineado no acordo regional demonstra a. O oferecimento de vantagem pessoal por meio de promessa de entrega da quantia em dinheiro, R$4.000. B. A intenção de obter os votos de determinado eleitor e de seus familiares. C. A participação do candidato eleito ao cargo de prefeito e de pessoas a ele vinculadas. E D. A conduta perpetrada nos dias que antecederam as eleições e no próprio dia do pleito. 13. A partir das premissas fáticas delineadas no acordo regional, é inviável acolher a argumentação dos agravantes de não ocorrência da captação ilícita de sufrágio, sem proceder a reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada nos termos do enunciado 24 da súmula da Corte. Agravo em recurso especial a que se nega provimento. Os ministros Gilmar Mendes e Antônio Carlos Ferreira tomaram posse nesta terça-feira como ministros substitutos do Tribunal Superior Eleitoral. Veja como foi a solenidade na reportagem de Carol Lasno. Gilmar Mendes foi eleito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em 25 de maio para assumir a cadeira de ministro substituto do TSE. Já Antônio Carlos Ferreira foi escolhido pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça no dia 9 de maio deste ano. A cerimônia conjunta de posse contou com a presença de deputados, senadores e ministros de Estado. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, destacou a experiência e o profissionalismo dos dois magistrados. É uma alegria poder contar novamente com a experiência do ministro Gilmar Mendes aqui no Tribunal Superior Eleitoral, já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral 2 vezes, e também a alegria de contar com o ministro amigo paulista, o ministro Antônio Carlos Ferreira, que vem somar aqui no Tribunal da Democracia. Essa não é a primeira vez que o ministro Gilmar Mendes assume uma vaga no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos conferir a trajetória dele na corte. A narração é de Henrique Amaral. Esta vai ser a terceira passagem do ministro Gilmar Mendes pelo TSE.
atual decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes assumiu o comando da Justiça Eleitoral pela primeira vez em 2006. Em 2016, foi presidente do TSE novamente, quando esteve à frente das eleições municipais daquele ano, as primeiras com a proibição de doação de recursos de pessoas jurídicas. Em 2017, o ministro inaugurou uma usina fotovoltaica no TSE, que permitiu uma economia de aproximadamente R$ 1 milhão por ano. O e-título, a versão eletrônica do título de eleitor, foi outra novidade da gestão de Gilmar Mendes. Agora, o ministro vai iniciar a terceira passagem pelo Tribunal da Democracia, assumindo a vaga de substituto após a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Nascido em Diamantino, Mato Grosso, Gilmar Mendes é formado em Direito e se tornou mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília. É ainda doutor em Direito pela Universidade de Münster, na Alemanha. Presidiu o Conselho Nacional de Justiça, atuou como Procurador da República de 1985 a 1988 e foi nomeado Advogado-Geral da União em janeiro de 2000. Também é professor e orientador nos cursos de mestrado e doutorado da UNB. O repórter Henrique Amaral traz ainda o perfil de Antônio Carlos Ferreira, que também assumiu como ministro substituto do TSE nessa terça-feira. Antônio Carlos Ferreira é ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2011. Em 9 de maio deste ano, foi eleito para ocupar uma das vagas de ministro substituto no Tribunal Superior Eleitoral. Ferreira entra na vaga aberta após a morte do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no último dia 8 de abril. O ministro Antônio Carlos Ferreira é formado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, de São Paulo. O magistrado foi advogado de carreira da Caixa Econômica Federal por mais de 27 anos. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.